pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais uma palestra online na noite desta terça-feira. Eu quero agradecer imensamente a todos que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/jefasorocaba, facebook.com/jefasor, além do nosso site jefasorocaba.com, onde nós temos ali todas as nossas palestras que já foram gravadas, né? Então o pessoal pode acompanhar as nossas gravações, pode assistir ao vivo, né? Quando estamos transmitindo ao vivo. No caso, hoje a nossa palestra é gravada, mas todas estão lá, tanto no YouTube, no Facebook, como também no nosso site jefasorocaba.com. E a gente agradece o pessoal que compartilha, né, as nossas lives, as nossas transmissões, né? Às vezes pessoas que querem assistir uma palestra espírita ou querem conhecer mais do nosso centro, do nosso trabalho, né? A gente sempre agradece os compartilhamentos que nós temos de todos vocês. Vamos fazer aqui a nossa prece de abertura então, para a gente iniciar a nossa palestra online de hoje. Agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, do nosso trabalho, que estejam conosco na noite de hoje, abençoando e iluminando mais esta transmissão, abençoando os nossos convidados de hoje, dois companheiros de casas co-irmãs que realizam também o trabalho de assistência espiritual aos animais. Então que eles também sejam envolvidos com as bênçãos de Deus e de Jesus e dos amigos do plano espiritual que são responsáveis por trabalhos relacionados aos animais. Que seja uma noite de muita luz e de muita paz, Senhor, para todos nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, rapidamente aqui passar os nossos recadinhos de sempre, né, das nossas atividades, né, tanto online como presenciais. O pessoal que está nos acompanhando já há mais tempo, né, tem visto aí que nós temos hoje atividades online e atividades presenciais. Então está aqui na tela para vocês. Toda terça-feira então é o dia das nossas palestras online, começa às 8 horas da noite, ao vivo ou gravadas, né, dependendo da disponibilidade, né, dos nossos convidados. Quarta-feira é o dia das vibrações à distância, às 9 horas da noite, mais voltadas para os animaizinhos. Então o pessoal que quiser passar aí no trabalho de vibrações à distância, é só mandar pra gente o nome do animalzinho, o endereço, o nome do tutor, né, obviamente, a raça, a idade e o motivo do tratamento, e muito importante que cada um faça aí também as suas vibrações às 9 horas da noite para entrar em sintonia aí com o plano espiritual, né? Isso é muito importante também. Na quinta-feira é o dia do nosso trabalho presencial lá no centro, das 5 da tarde até as 7 horas da noite. Nós temos lá o atendimento fraterno, temos o passe, o atendimento de reiki, cromoterapia. No caso da quinta-feira não necessita de agendamento, é só chegar lá entre 5 da tarde e 7 da noite, que a gente tem ali a nossa atividade presencial. E também na quinta-feira nós temos a palestra às 7 horas da noite. Logo depois da palestra tem o passe, então quem quiser também assistir a palestra presencial toda quinta-feira às 7 horas da noite. Quem quiser ir só para a palestra, né, fiquem à vontade. E no primeiro e terceiro domingo do mês, o nosso trabalho tradicional de assistência espiritual aos animais começa às 9 horas da manhã, mas é por agendamento. Então o pessoal que quiser levar o seu animalzinho no centro, entre em contato com a gente, faz o agendamento e depois a gente diz lá o horário em que cada um vai ser atendido, né? A gente divide as pessoas em horários diferentes, né, para não ter ali muito tumulto, né, até para dar um conforto maior para as pessoas. Também no primeiro domingo do mês e no terceiro domingo temos ali o atendimento de reiki e cromoterapia. Para quem quiser ir no domingo passar no reiki ou na cromo, precisa de agendamento, diferente da quinta-feira que não precisa, mas no primeiro e terceiro domingo é necessário fazer o agendamento prévio. Lá no nosso site a gente também divide as pessoas por horário, né? O pessoal que já foi no nosso centro sabe que o nosso centro, ali, nosso espaço físico, ele não é tão grande, né? Então por isso que no caso do domingo, né, no primeiro e terceiro domingo, essas atividades são feitas ainda por agendamento, para poder dar um conforto maior aí para todo mundo que participa, né, do nosso trabalho, que participa das nossas atividades presenciais. Bom, vocês viram aqui no início da nossa transmissão, né, nosso banner, né, de divulgação. Vou até colocar de novo aqui. Hoje nós temos dois convidados, né, para falar um pouquinho sobre o trabalho de assistência espiritual aos animais, né? Nós já fizemos várias lives aqui com casas co-irmãs, né? E a gente fica muito feliz, né, quando a gente conhece novas pessoas que se dispõem a fazer o trabalho de assistência espiritual aos animais. E hoje, né, para nossa alegria, vou até colocar aqui na tela, né? Hoje vai ser uma tela dividida em 3 aqui, como vocês estão vendo. Estamos aqui com a Priscila Iovini e o André Fernandes. Eles fazem parte do Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga, em São Paulo, e gentilmente atenderam o nosso convite aqui para falar um pouquinho do trabalho
de assistência espiritual aos animais que eles têm lá. Começo com você, Priscila. Muito boa noite. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Seja bem-vinda aqui ao Jefa Sorocaba, Priscila. Boa noite, Wilson. Eu que agradeço o convite e a oportunidade da gente falar um pouquinho do nosso trabalho. É um prazer. Legal. Boa noite, André. Obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Wilson, a todos do GE Sorocaba. Para nós é um prazer falar sobre os animais que tanto amamos. Pois é, isso é verdade. Tanto amamos os nossos animais que, felizmente, né, temos aí um trabalho voltado a eles, né? A gente sabe, né, Priscila e André, que infelizmente não são tantas casas espíritas, né, que realizam esse trabalho, né? Aqui em Sorocaba mesmo, pelo menos que a gente tem conhecimento, só tem o Jeff Sorocaba. Em São Paulo, na Grande São Paulo, já tem mais alguns centros, mas também, né, não são todos os centros, né? São poucas as casas que realizam esse trabalho. Então eu começo perguntando para vocês, né? Como é que começou esse trabalho dos animais, né? O trabalho existe desde o início da fundação da casa. Alguém que teve a ideia? Conta um pouquinho dessa história de vocês, então. Priscila, André, fiquem à vontade para quem quiser começar a conversar aí. Eu vou falar um pouquinho do histórico, né, que a Priscila é dirigente do trabalho atualmente, né? Eu coordeno a parte da assistência espiritual. Então, nós iniciamos em 2011, né? Foi muito curioso, Wilson, porque foi em São Paulo tem muitas senhoras, né, que a única convivência é com os animais, né? Os filhos já se formaram, como todo São Paulo, né, já é a nossa sociedade mesmo, né? Os filhos se formam, às vezes a senhorinha fica viúva e a única companhia que ela tem é o cachorrinho ou o gatinho, e ela conversa com o cachorro, com o gato, né? O gato não responde ela, não fica fazendo cobranças, né? Você não precisa pagar a mensalidade da escola do cachorro, do gato. Alguns até pagam, né? Então é uma companhia que é um amor incondicional, né? Em forma através dos animais, né? E quando essas senhoras, elas, por algum motivo, os animais desencarnam, né? Elas ficam inconsoláveis mesmo, porque para elas é um companheiro de todos os dias, né? E foi através de uma dessas senhoras que veio buscar a casa, né? Ela veio chorando muito, né? E querendo notícias do seu animal que veio desencarnado. Ele queria um consolo. Foi assim que surgiu toda a procura, né, do centro, que nós não tínhamos essa assistência, né? Mas no caso, foi para consolar a senhora que havia perdido o seu animal. E foi procurado toda a literatura que havia na época, né? Em 2011, não havia tanta literatura como existe hoje, né? Só os textos do André Luiz, do Valdo Vieira, né? Enfim, e aí, através daquela senhora, foi feito todo um estudo, né? E a casa ficou mais ou menos um ano e meio se preparando. Nosso presidente, o Jairo, né? Ele permitiu que isso acontecesse, também isso é muito importante que se diga, né? Ele deu abertura. E aí nós começamos a visitar os centros que você citou, né? Ao redor de São Paulo e na própria capital, né? Que já faziam a assistência espiritual aos animais, né? Então procuramos o Embu das Artes, lá o Obreiros do Amor e Caridade, a doutora Rose, que faz inclusive cirurgia espiritual nos animais, que nós foi uma surpresa, né? E justamente com essa troca que você está fazendo conosco hoje, né? Dando a honra de participar aí com o pessoal do Jefa, Sorocaba, né? A gente foi trocando tecnologia, digamos assim, né? Então, nós estamos muito felizes aí de estar conversando contigo, né? E nós temos um padrinho em comum, que foi o Dr. Ricardo Capuano, né? Que eu acredito que deu origem também, ajudou vocês aí muito, né? Wilson? Você sabe melhor do que eu, né? O Sim, Ricardo sim. citou bastante vocês como referência, inclusive, né? E o Dr. Ricardo, ele nos colocou em contato com a doutora Elvênia Prada, né? E eu fiquei surpreso que eu sou médico veterinário e havia um grupo de médicos veterinários na USP, né? Que é através da ANE, que a doutora Elvênia coordena, né? E depois a gente passou a sair da academia para uma sede da ANE mesmo, né? E a doutora Ivene deu todo o respaldo acadêmico, técnico, né? Porque ela também é um ícone, né? Em defesa dos animais há muitos anos, né? Muitos anos. E a partir daí a gente foi estudando os colegas, né? A principal baliza, né, que nos deu foi o livro da psicografia do Valdo Vieira, né? Da conduta espírita, que você sabe bem, né? No capítulo 33, lá que diz em relação aos animais, né? Dar toda a assistência possível, inclusive mediúnica, né? E mediúnica abre um leque para nós, salvador, né? Para nós e para os animais, né? Porque não é somente o passe, né? Eu fico muito feliz que você falou aí de outras terapias, né? Então a Jefa tem uma mente bastante aberta, né? E o centro espírita tem que ter esse acolhimento mesmo que vocês têm. Ainda não chegamos no grau de vocês, ainda de ter uma camisa azul celeste aí, embora nosso dirigente está de azul também, né? Mas eu te digo assim, na abertura de terapias, né? Porque a casa espírita tem que ser essa casa primitiva do cristianismo primitivo lá da Casa do Caminho, que
a primeira igreja cristã, né, ela é muito diferente da igreja de hoje, né, que ela acolhia os doentes, ela pregava o evangelho, né, a todos que frequentavam a Casa do Caminho. Então a gente está ainda, um dia a gente chega no patamar do Jefa, né, mas para nós é uma alegria estar participando. E assim se foi, né? Assim se deu os trabalhos, a gente ficou se preparando de 2011 a 2013, e em 2013 nós abrimos as portas da casa para o atendimento dos animais. Inclusive, a gente participou aí dos encontros que o doutor Evênia fazia lá na Federação Espírita, ainda faz, né? E a gente ele via lá a comissão do Zé, lá todo mundo de camisa azul, né? Vocês vinham em caravanas, a gente teve a oportunidade de ver vocês lá no salão principal lá da Maria Paula, né? Então, a gente está muito feliz desse contato, né? Porque a gente tem muito o que aprender ainda com a experiência de vocês, né? A gente vai sempre trocando as ideias, né? Hoje em dia, quem assume os trabalhos é a Priscila, né? Que está conosco, né? E a gente se baseou, como somos uma casa afiliada à Aliança, a Aliança tem os passos padronizados, né? Que é a parte P1, P2, CH, né? Toda uma padronização feita pelo Edgar Armon. Então, para que se criasse também essa padronização, foi transportado, né? Dos passos dos humanos para os animais. Então, tem uma questão didática para os nossos trabalhadores que são formados na Aliança, né? Então, por exemplo, tem um passe de saúde dos humanos, que é chamado P1, né? Então, foi transportado para os animais, ficou PET 1A, né? E assim sucessivamente, né? Foi criada toda uma nomenclatura porque nós já somos acostumados, assim, nos humanos, a essa formação, né, no curso de passos, né? No entanto, como a nossa casa também a gente tem afiliado à Aliança porque nós temos o programa Escola de Aprendiz do Evangelho, né? O sério de programas que a Aliança exige para as casas que são filiadas à Aliança, né? No entanto, a gente tem algumas coisas que não pertencem ao movimento de aliança, mas é feito na nossa casa também. Entre eles, o trabalho com apometria, que nada mais é que desdobramento, né? Magnetismo. Então, algumas técnicas no início foram feitas também, né? E o que eu achei bastante interessante, porque nós iniciamos e com o decorrer do atendimento, acredito que isso deve ter acontecido com vocês também, a gente vai aprimorando, né? Os atendimentos, né? E hoje a gente tem aí, graças ao trabalho atuante da Priscila, né? Nós temos aí uma diversidade de tratamentos da casa, né? Só para te passar assim o início nosso, né? Nós contamos com alguns videntes bastante experientes, médiuns bastante experientes, né? E eles notavam, eles foram relatando o que acontecia durante o passe para nós, porque até então era tudo novo, né, para nós. E é muito curioso porque em alguns casos se percebia uma emanação, além do médium dando passe, né, uma emanação que saía do tutor e envolvia o animal, né, o pet ali no caso. E nós notávamos que, com o decorrer do tempo, aqueles que recebiam aquela emanação oriunda do tutor, eles melhoravam, tinham suas dores aliviadas, até mesmo eram curados, né, muito mais rapidamente. Cura é uma palavra meio complicada, mas tinham a saúde melhorada muito mais rapidamente do que aqueles outros que não tinham aquela emanação que os médios videntes falavam, que estão percebendo, né? E através disso, foi desenvolvida uma técnica no centro, né? Foi percebido que cada vez que o dirigente dos trabalhos falava o nome do PET, essa emanação saída do tutor, ela aumentava de intensidade, né? Então foi preconizado, uma outra colega fez a redação dos passes, né? Que enquanto o médico está dando passes, fica o dirigente lendo um texto, né? E cada vez que citava o nome do PET, né, por exemplo, o Bob, né? Vamos envolver no Bob, no nosso amor. Cada vez que citava o nome do pet, né, o próprio tutor, né, emanava uma energia de cura. Nada mais interessante e justo que isso, né, porque, embora o passista estava transmitindo também ali essa energia de amor, né, mas o tutor que convive diariamente com o pet, ele, mais do que ninguém ali, quer que o seu amiguinho fique curado, né? Então, só esse fato curioso, né, para compartilhar com você, Wilson. E através disso, a gente, a partir de então, nos passes, a gente procura citar várias vezes o nome do pet, né? E a gente percebeu que isso, na prática, ele tem um efeito terapêutico, né? Então, só uma curiosidade para compartilhar contigo, né? Isso foi descoberto com a prática dos passes, né? E assim como vocês têm um histórico já há bastante tempo, né? Muita coisa a gente foi aprendendo durante o caminho mesmo, como autodidatas, né? E até coisas curiosas, né? Tem casos bastante curiosos de tratamento à distância,
Até um caso bem icônico lá na casa foi de peixes que eles se degladiavam no aquário, né? E o tutor levava água frutificada, lá magnetizada no centro, e começou a colocar no aquário. Aí os peixes, né, se transformaram ali, um convívio cristão ali entre os peixes, né? Se atualizaram através da água frutificada, né? Achei fantástico esse caso, né? Porque a gente começa a fazer o trabalho, né? Você sabe disso, né? Muitas vezes a gente não sabe o alcance que isso vai ter, a dimensão que isso vai ter, né? Mas sempre a outra coisa que foi observado no início, né, que muitos tutores eles precisavam se harmonizar através do evangelho, né, porque a mente deles, às vezes, com problemas cotidianos, acaba afetando a saúde dos nossos amiguinhos animais, né? Então, tivemos esse cuidado também de levar o evangelho até o tutor, recomendar que ele fizesse o evangelho junto com o PET, né? Não que o PET fosse ter alguma compreensão do que estava sendo lido ali, mas a vibração, né, do evangelho, a vibração de amor, harmonizava o tutor e, por conseguinte, também todo o campo vibracional da casa, né? E Legal. isso foi bastante interessante também, porque a implementação do evangelho no lar, né, com o PET, né, proporcionou essa harmonia do tutor, né? Então, o que a gente percebeu assim que o pet levava o tutor para ser tratado. Muitas vezes o pet era o caminho, né? Assim como Paulo de Tarso encontrou Jesus através do cavalo, né? E levou ele até a estrada de Damasco, né? Muitos foram levados pelo pet para o encontro de Jesus no centro espírita, né? E você falou aí no começo também, um ponto que eu quero só destacar antes de passar para a Priscila, né? Você falou das limitações físicas do Gerson, né? Nós também temos uma casa, a nossa casa é bastante modesta lá no Ipiranga, né? Um sobradinho lá no Ipiranga, tem um quintal lá no fundo, né? E eu lembro das pregações do Evangelho, né, que nosso dirigente fazia sempre para nós, né? Que o próprio Paulo de Tarso, quando ele encontrou Ananias lá em Damasco, né? A igreja lá em Damasco que o Ananias tinha, né? Era um quarto alugado, né? De uma senhora que tinha um filho deficiente, que ele alugava um quarto para pregar o Evangelho lá. E lá ele ministrou a cura no Paulo, né? Então, a primeira igreja de Damasco lá era um quarto alugado, né? Um quarto simples, mas o dirigente tinha contato direto com Jesus, né? Então, às vezes a gente fica assim, né, diante da grandiosidade dos grandes templos, até de centros espíritas, né? Como é modesto o nosso espaço e o alcance do nosso trabalho, mas nós podemos ter absoluta certeza do apoio espiritual, né? Os espíritos de luz gostam de coisas simples, coisas amorosas, né? Então a gente conta aí com tanto tem notícia do Jefferson e quantas outras casas co-irmãs, né? Do apoio maciço aí da espiritualidade superior que abraça esse trabalho, né? De luz aí em relação aos animais. Temos a presença dos franciscanos lá no nosso centro, assim como vocês, né? Levam o nome dos franciscanos, né? Mas não só isso, há uma pleia de espíritos que cuidam dos animais no campo astral, né, os índios, né? Nós temos vários tribos de índios que toda a vida, né, convivem em harmonia com a natureza e com os animais, né? Então eles também fazem parte da cura, bem como dos elementais, né? Legal. E também, como a gente falou no início das múltiplas técnicas da casa, né? Foram sendo feitas pesquisas no magnetismo, né? Foram feitas algumas pesquisas no magnetismo e até mesmo em algumas técnicas de apometria, né? Em poucos casos foram observados, aí já vai um pouco mais profundo, né? A aparelhagem, né, das sombras para provocar a convulsão dos animais, né? É triste falar isso, mas eles utilizam também os animais nos processos obsessivos, né? Mas aí, isso aí é mais técnico, né? O público já fica meio até confuso e um pouco temeroso quanto a isso, mas isso é minoria, né? Mas só para te passar aí o grau de experiência que a gente teve. Eu Legal. falei igual papagaio aqui, né, Wilson? Imagina. Priscila, você que está aí também diretamente ligada, né, ao trabalho dos animais, o André até falou vocês conheceram, né, outros trabalhos, né, antes de começar esse trabalho de vocês. Vocês tiveram contato, né, com as obras de Marcel Benedetti também? Chegaram, por exemplo, sei lá, conhecê-lo, né? Eu não tive essa honra, né, de conhecer o Marcel Benedetti, né, mas conheço toda a sua obra. Vocês tiveram algum contato, né, ou com as obras dele, ou até mesmo com os seguidores, né, do Marcel, aqueles que deram continuidade ao trabalho dele antes de começar o trabalho de vocês? Ou como é que foi essa relação no nosso caso? Eu sempre brinco aqui que o Jeff existe graças ao Marcel Benedetti, porque ele foi, né, um dos idealizadores, né, de trabalhos
espirituais em centros espíritas. Vocês tiveram esse contato também, diretamente com ele, ou apenas com as obras dele, Priscila? Essa parte do início, tá? Por isso que o André está aqui conosco, ele acompanhou muito mais, né? Eu tive mais distante, eu cheguei um pouquinho depois, mas aí acho que ele pode complementar depois. Mas a gente, sempre que possível, a gente faz a leitura até no dia a dia, assim, para os próprios assistidos terem esse contato, né? Então, durante o momento que eles aguardam a preleção, por exemplo, a gente busca fazer a leitura quando tem um de nós disponível. Isso também no passado era feito com bastante frequência. E aí a gente lê as perguntas e as respostas para que aquilo seja um conhecimento a mais enquanto eles estão aguardando o tratamento, né? Agora, a parte do contato, eu sei que as obras nos orientam e a gente tenta disseminar esse conhecimento ali para todos que buscam a casa, mas a parte do contato, eu acredito que não. Aí o André pode responder essa parte. Tá, ainda com você, queria também saber da sua parte. Essa relação com os tutores, né? O André até mencionou que começou graças a uma tutora que foi lá, que queria, né? Enfim, estava necessitando, né, do auxílio, necessitando dessa parte, né, com os animais. E como é que é a relação com as outras... Vocês têm outras atividades também, né? Como é que é a relação com as outras pessoas da casa, dos outros assistidos, né? O pessoal que não vai para o trabalho dos animais, por exemplo, chega a perguntar, tem curiosidade em saber, porque, né, infelizmente, como a gente falou no começo aqui, infelizmente não são todas as casas, né? São poucas as casas que têm esse tipo de trabalho. Né? Como é que é a relação ali dentro do centro espírita mesmo, das outras pessoas que frequentam a casa, quando sabem que ali na casa tem um trabalho voltado aos animais? Normalmente a reação é bastante positiva, Wilson. O que a gente nota com bastante frequência é o que o André comentou, que os animais levam os tutores ao centro espírita. Então, eles realmente são uma porta para que os tutores conheçam o centro. Às vezes, né, eles nem são tão voltados à religião ou ao espiritismo em si, mas o amor e o carinho pelo animal é o que move o tutor a buscar algum auxílio e ele chega à casa espírita, né? Então, acho que é um caminho movido pelo amor, que independente da religião, né, foi criado aí pelos homens, né? E isso é feito de uma forma muito bonita. Então, na maior parte dos retornos que a gente tem, é sempre de uma forma positiva. E durante as atividades, a gente tem um horário específico para o atendimento dos animais, né? Então, aí tem o dos humanos, dos animais, e isso para facilitar a nossa organização, né? Aí a cachorrada entra ali e fica mais à vontade quando tem o horário deles. Então, no centro é dessa forma, e tem bastante gente que questiona como que é esse tratamento, às vezes tem gente que vem só para conhecer mesmo como que funciona, é bem, é bem gratificante. Legal. Bom, imagino que vocês no começo, né, ou até hoje, não sei, né, falo pela gente aqui, imagino que vocês tiveram ou têm ainda algum tipo de dificuldade em relação ao relacionamento com os outros colegas espíritas e até com as entidades federativas, né? Que a gente sabe que não existem tantos centros que fazem o trabalho dos animais justamente porque as entidades federativas não apoiam tanto assim esse tipo de trabalho. Né? O André até mencionou que nos viu lá na FESP, né? um evento que a doutora Ivene organizava. Né? Foi muito legal saber que a FESP, né, que é um centro espírita grande em São Paulo, abriu as portas para um evento como aquele, né? Falar sobre, embora não tenha recebido os animais ali, mas para falar a respeito do assunto. A própria Federação Espírita Brasileira recentemente montou uma cartilha junto com o pessoal do MOVE para falar um pouquinho dos animais, mas outras entidades federativas infelizmente ainda têm um pé atrás muito grande com esse tipo de assunto. Vocês tiveram algum tipo, a casa de vocês é filiada à Aliança Espírita, né, que tem todo um protocolo aí de tipo de trabalho, né, de atividade, enfim, eu conheço, né, um pouquinho do trabalho da Aliança. Vocês tiveram algum tipo de dificuldade ou ainda têm algum tipo de dificuldade em relação ao trabalho dos animais especificamente, por estar num centro filiado a uma entidade que, né, não apoia, talvez não apoie tanto, mas talvez não recrimine tanto, mas como é que essa dificuldade que vocês tiveram ainda tem em relação a isso? André, Priscila,
quem quiser comentar a respeito. Posso falar? Deve. Essa parte é mais contigo. Então, você citou, Wilson, ali, a Federação Espírita, né, que é a entidade, o setor 1, né, abrindo as portas aí para o nosso encontro dos animais através da doutora Ervênia, né. Então, a própria doutora Ervênia, ela desbravou os caminhos aí, né, ela participa da AME, da Associação Médica Espírita, os médicos veterinários são um braço da AME, né. Então, a doutora Ervênia, inclusive, conseguiu bolsa de iniciação científica para estudar os efeitos do passe, né? Então, para produzir trabalho científico acadêmico, né? E já se sabe há muito tempo que o passe, né? Ele tem um efeito terapêutico e, inclusive, ele faz parte aí do setor de terapias alternativas para uso no SUS, né? Então, já se sabe a ciência sabe da eficácia do passe, né? Coisa que muito espírita ainda não sabe, né? Uma pena, né? E os animais, ele não tem o chamado efeito placebo, né? Ou seja, ou funciona ou não funciona. E você sabe muito bem que no caso dos animais funciona muito bem, obrigado, né? Então, nesse sentido, né, as pessoas, os frequentadores da casa, eles são muito felizes em saber que tem tratamento de animais, né? E alguns confrades, por falta de informação, eu vejo nesse sentido, né? Ficam nos questionando, né? Onde que está isso? Né? E a gente tem um prazer, né, de mostrar, olha, procura o livro Conduta Espírita, né? Veja lá, Kardec já falava dos animais na revista Espírita, a gente cita toda a literatura, Marcel Benedetti, né? Tivemos a honra de conhecê-lo pessoalmente, né? Inclusive visitamos ali o centro que fica próximo às zoonoses, ali no Tietê, que até hoje faz trabalho com os animais, né? Sem dúvida, eu tenho certeza que o Marcelo está trabalhando na espiritualidade aí para propagar, né? E ele também foi o pioneiro, né? Ele foi o primeiro aí a doutora Helena foi mais na parte acadêmica, científica, e o Marcelo Benedetti, como médico veterinário, foi o desbravador mesmo ali, né? Digamos que o bandeirantes aí da ciência espiritual dos animais. Então, fico muito feliz aí que vocês surgiram aí, seguindo as orientações do Benedetti, né? E ele também citava apometria, né? Ele escreveu um livrinho, Apometria por que não, né? Então, assim, a religião do futuro é a religião do amor, né? Então, eu acredito que os confrades, ainda que não fazem assistência animais, né, é por falta de conhecimento mesmo, né? Porque, assim como existe a assistência espiritual nas crianças, que há uns 30, 40 anos atrás nem entravam no centro espírita, né? Atrapalhavam a reunião, sessão mediúnica, né? Hoje, a maioria das casas tem, né? Conforme a sua orientação, tem lá assistência espiritual infantil, geralmente no sábado, né? Então, eu acredito que algumas casas que trabalham com as crianças, né? Vai ser uma questão de pouco tempo, de passagem, das casas também terem o seu departamento lá dos animais, né? Mas como tudo algo que é novo, né? Ele causa um certo desconforto, né? E você certamente sabe disso, né? Então, nós temos, infelizmente, alguns preconceitos ainda em relação, né? Alguns confrades falam assim, nossa, como que vocês desperdiçam um passe que é tão valioso nos animais, né? Então, às vezes dói uma afirmação dessa, ouvir isso, né? Porque eles conhecem a escala evolutiva, né? Que um dia também nós passamos pelo reino animal, né? Até chegar ao reino hominal, né? Mas eu acredito mesmo que isso, com o tempo, vai se desfazendo, né? Nós tivemos encontramos um presidente de um centro espírita grande aqui no Ipiranga, no supermercado, né? E ele veio nos reportar até nós. Vocês acreditam que tem gente dando passe animal no Ipiranga? Tem um centro lá, né? Eu falei, acredito, somos nós, né? Que bom. Tadinho, ele ficou com a cara no chão, né? Mas então, assim, a gente trata de uma forma amorosa, a gente quanto mais a gente recebe também críticas, é incrível, né? A gente vai crescendo também, porque a gente tem que se estudar bastante, mostrar para os confrades com todo amor, com todo respeito, né? Onde que é isso na doutrina espírita. Mas isso também se deve ao trabalho contínuo, disciplinado, né? Que é feito toda semana. E as pessoas, as próprias pessoas, as pessoas que frequentam o centro, você sabe também disso, né, Wilson? Uma vai falando para o amigo, olha, levei o meu bichinho para tomar o passe, ele ficou melhor, né? Então, assim, cria-se um laço de amizade entre os assistidos, né? Isso que é bacana. Então, você não veio semana passada, o que aconteceu? Por que você não veio trazer o seu cachorrinho para tomar passe, né? Então, eu acredito que essas realidades também passem aí no Jefa Sorocaba, né? Então, as próprias pessoas, né?
o melhor canal de divulgação são os resultados atingidos, né, pelo amor dos trabalhadores e pela disciplina dos trabalhadores, mas também, né, o público que frequenta a casa espírita. E nós temos pessoas que são evangélicas, né, que no desespero aí de tratar seu animal, ele vai ir para o evangélico. É um preconceito maior ainda frequentar uma casa espírita, né? Ele foi, imagina, uma casa espírita que cuida dos animais, então no imaginário dele, alguns até me confessaram, eu achei que vocês faziam despacho aí, não, né? Preparava as galinhas para a encruzilhada, né? Porque eles vêm com esse preconceito, com essa falta de informação em relação à casa espírita, né? E aí, quando ele soube que, ao invés de a gente fazer despacho, a gente dava passe até nas aves, né? Se fosse o caso, né? Aí, olha que amor ao animal, né? Ele frequentou, que o pastor falava para ele que o centro espírita era a casa do capeta, né? Então ele frequentou a casa do capeta para tentar salvar o seu pet, né? Olha que prova de amor é essa, né? Logicamente foi tudo bem assistido. Então isso, eu acredito que as nossas dificuldades são inerentes, né, a esse pioneirismo aí, e é muito interessante que vocês se desloquem lá. Eu vejo até na cidade do Jefferson Sorocaba, né, de vir até a Federação Espírita, né? Enfim, até eu brinquei com você do uniforme, mas isso também cria um espírito de coletivo, né, em prol da causa dos animais, né? É bacana isso, né? Então a gente vai crescendo aí de saber da existência de outras casas que também venceram as dificuldades, né? E vocês ainda têm a produção aí pela internet, né, que acaba divulgando mais, né? E o nosso mentor, o Emmanuel, né, o mentor do Espiritismo, fala que a melhor caridade do Espiritismo é a sua divulgação, né? Coisa que você está fazendo habilmente aí através do programa. Pois é justamente por isso, né, André, Priscila, que a gente convida, né, casas com irmãs para falar um pouquinho, né, para trocar essa experiência, até para as pessoas que nos assistem, né, saber que existem outras casas, né, não achar que só o Jefa que faz ou só a casa A ou B que faz, não, existem, estão felizmente, né, era o sonho do Marcel Benedetti, felizmente mais casas estão abrindo suas portas, né? Como você falou, criança até pouco tempo não tinha tanta vez na casa espírita, hoje já tem, hoje já nem se questiona mais, né, levar criança no centro, mas infelizmente ainda se questiona levar animal no centro espírita. E Priscila, eu tenho certeza que em algum momento, talvez até entre vocês mesmo, tiveram aquela dúvida, puxa, mas vou dar passe animal, né? O André até citou rapidamente um pouco isso, né? Porque a gente ouve muito no meio espírita, né, dos confrades espíritas, animal não tem alma, animal não tem perispírito, então o passe não vai ter eficácia no animalzinho, né? E até o próprio termo, né, passe, né? Tem gente que abomina falar passe, né? Não, é fluidoterapia. Só que se você falar fluidoterapia para muita gente, as pessoas vão achar que é alguma coisa, algum medicamento, né, alguma coisa assim. Então, o passe é o que ficou mais popular, né? Vocês têm também essa resistência entre vocês, entre as pessoas que vocês conhecem, em relação especificamente ao passe, porque as pessoas pensam que é o centro que dá passe a animais, mas não é só o passe. Por trás do passe tem toda essa dinâmica que vocês também fazem aí, né, de levar a palavra do evangelho, de consolar as pessoas, né? Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, do passe em animais, dessa dificuldade, que até hoje eu não sei porque as pessoas têm essa dificuldade de entender que a gente dá passe em animais, assim como dá passe em criança, em idoso, ou seja lá quem for. A gente realmente tem essa dificuldade das pessoas entenderem como que o trabalho é feito, né? Então, muita gente chega, a divulgação realmente, acho que a maior divulgação é feita de boca em boca, porque um comenta com o outro que o pet ficou melhor e assim eles buscam a casa. Mas ainda assim, eles, mesmo por indicação, a gente percebe que eles chegam, assim, o que eu faço agora, onde eu vou, né? Então, quando a pessoa chega à nossa casa, tem o primeiro atendimento, que a gente chama de plantão, o atendimento fraterno, né? Podemos dizer assim, que é quando a gente explica como a casa funciona. Porque exatamente nós temos um público de evangélicos, enfim, uma diversidade de pessoas, né? E nem todas entendem como que funciona, né? A gente, até para que seja feito todo o preparo do tutor, né? O primeiro passo, quando adentra, é o passo de limpeza, né? E ainda que a gente explique, né, passe toda a orientação, as pessoas ainda não entendem, não, mas eu devo entrar com o animal fica para fora, só vou eu. Então, essa relação entre o passe e no animal realmente sempre gera um pouco de dúvida mesmo, apesar da gente esclarecer, né?
E a forma como a gente coloca é explicando sobre a doação de energia mesmo, né? Que essa é a maior intenção, e inclusive a gente busca explicar isso durante os passes, da importância do tutor, que o André comentou um pouquinho mais cedo, que se mobilizou muito, né? Orientou os nossos tratamentos, né? A importância do tutor focar o pensamento, né? Porque ele também tem uma força de cura, de melhora ali, né? Na hora de emanar as vibrações. Então, a gente sempre busca fazer essa orientação também, tanto durante o passe, quanto no plantão, no primeiro atendimento, e assim, para que eles entendam a relação, né, disso com o próprio lar, enfim, todo o contexto para a melhora do animal. Legal. Não sei como é que vocês lidam com essa questão aí, mas não tem como a gente não a gente fazer um trabalho dos animais e a gente não falar de vegetarianismo. Afinal de contas, se a gente acredita que animal tem alma e que ele sofre para morrer, ou no caso, é que ele sofre ao ser assassinado, né, para que vire né, um produto, né, de consumo das pessoas, né, como é que vocês lidam com essa questão? Vocês falam sobre vegetarianismo? Entre vocês têm pessoas que são vegetarianas ou veganas? Ou para vocês é um assunto que não. É melhor não tocar nesse assunto por enquanto, tem outras prioridades no momento em relação ao tratamento aos animais? Entre nós temos algumas pessoas que sim, outras que não, né? Mas nas palestras, principalmente quando a gente conversa com os assistidos, os temas são voltados para espiritismo mesmo, focado aos animais, qual que é a relação dos tutores com os animais, né? Então, são os temas da casa e a gente vai focando esses temas para os animais, né? Então, o tema veganismo, vegetarianismo não entra como uma palestra, né? Nos nossos atendimentos ali. Aí, acho que o André pode complementar um pouquinho ali do que ele já viveu um pouquinho antes. Então, Wilson, nós acreditamos que, inclusive, esse critério vai ser um critério de seleção para aqueles habitantes que permanecerão no planeta de regeneração, né? No entanto, a gente está numa fase de transição, né? Nós temos poucos trabalhadores, não sei como é que quantas camisas azuis tem no Jefa Sorocaba atuantes, né? E se implementássemos essa seleção da parte da alimentação, certamente ficaria a Priscila e os espíritos lá, né? Então, assim, a gente preconiza o que a Aliança Espírita Evangélica recomenda, né? Que, apesar de não estarmos ainda no ideal, que seria mesmo a obtenção de qualquer proteína de origem animal, né? Recomenda-se que os trabalhadores façam 24 horas de jejum, né? Qualquer tipo de proteína, em especial que venha de oriundo de matadouros, né? O ovo e o leite ainda são permitidos, né? Mas, então, aquele que vai dar o passe, ele recomenda-se para que ele não ingira carne, né? A gente explica isso, inclusive, porque essa energia passa, essa energia de dor e sofrimento que você citou, nós sabemos que passa através das imunições, né? Então, recomenda-se que não coma carne 24 horas antes, né? E isso a gente vai trabalhando, conforme a professora falou, né, da consciência, no despertar da consciência das pessoas, né? Primeiro em relação ao amor aos animais, né? E por conseguinte também, né, muitos dos nossos assistentes, né, os tutores, eles vêm também cobrando, né, a casa, porque a casa, nós possuímos um trabalho de assistência espiritual, social, né, que por muitos anos a casa sustentou um abrigo com crianças deficientes, né? Então, periodicamente era promovido na casa almoços com bingo, né? Para arrecadar para a manutenção dessas pessoas que estão no caminho. E nesse almoço tinha, sim, era servido carne, né? Enfim, frango, carne. E o pessoal dos animais, né? Os frequentadores, eles relutavam, mas como que vocês não passam os animais e no dia seguinte vocês vão comer os animais? Fica uma certa incongruência nesse pensamento, né? Então a gente foi muito bem cobrado, né? Só que nós tínhamos uma causa para... Nós, a gente falava, se o veganismo for maioria, a gente vai servir um almoço vegano, né? Só que a gente precisa de fundos para arrecadar o dinheiro para a manutenção da casa que cuida de crianças carentes, né? Após a pandemia, esse trabalho, a casa foi dispersada, né? A gente não tem mais essa instituição, né?
as crianças foram transferidas para obras maiores, né? Porque era um gasto mensal muito grande, né? E durante a pandemia a gente não conseguiu manter esse gasto, né? Mas sem dúvida nenhuma eu vejo essa transição da alimentação não só como um trabalho dos animais, como de toda a doutrina espírita, né? Na época do Chico ainda não era um momento apropriado, né? Porque nem na época de Kardec, né? Porque se começasse o espiritismo já falando sobre alimentação, certamente a nossa doutrina não ia ter o nascimento necessário até que fosse robusta como é hoje, né? Então ainda nós temos ainda essa dificuldade de implementar aí a alimentação, né? O Dr. Ricardo Capone ele bate muito nessa tecla, né? E até o ASEAMA também, para você ser trabalhador do ASEAMA, não sei como é que é no Jefa, tem que ser vegano, né? É um pré-requisito. Se a gente for implementar esse requisito, a gente fica só com a Pri lá trabalhando na casa, né? Mas é isso, Wilson, a gente está na fase de transição ainda. Não, tudo tem que ser feito com calma, né? Com tranquilidade, não pode ser nada obrigado, nada imposto, né? Mas tem que ser, assim, eu pelo menos entendo que tem que ser falado, tem que ser discutido o assunto, pelo menos. Como a doutora Ivênia sempre fala, né? Assuntos em discussão, né? E discussão no bom sentido, né? De trocar ideias, trocar informações, falar a respeito, né? Eu acho que o grande problema, né? No meio espírita é não se falar sobre algumas coisas, como, por exemplo, da questão da espiritualidade dos animais. Né? Se ainda existem preconceitos, se ainda existem confrades e casas que ainda torcem o nariz quando se fala em dar passe a animais, é justamente por não se discutir o assunto. Né? Pelas casas não discutirem o assunto, pelas entidades federativas não discutirem o assunto abertamente. Então, por isso que cria-se todas essas celeumas desnecessárias, né? E eu acho que o vegetarianismo está incluído nisso, né? Não tem como. Bom, a gente está quase chegando ao final da nosso bate-papo aqui, né? O tempo voa, né? Não tem como a gente esticar tanto tempo assim. Eu queria que vocês deixassem um recado aqui, falassem do endereço de vocês, o dia exatamente do atendimento espiritual e, claro, convidar as pessoas que estão assistindo. De repente alguém está nos assistindo em São Paulo, né? A gente já recebeu pessoas aqui no Jeff que são de São Paulo e às vezes por questões de deslocamento, né? Puxa, às vezes é mais fácil ir para o interior do que para alguns bairros em São Paulo, né? Dependendo do dia, do horário do atendimento na casa, às vezes fica difícil. Então, por favor, façam aí a propaganda do bem de vocês, o dia e o horário, o endereço de vocês, até para quem estiver assistindo, né? Quiser conhecer o trabalho de vocês, quiser levar o animalzinho até a casa de vocês, então fiquem à vontade para fazer essa propaganda do bem, Priscila e André. Bom, Wilson, nosso trabalho ele funciona presencialmente todos os domingos às 11 horas. Para aqueles que vão a primeira vez, a gente pede que cheguem entre 11 e 11h15, justamente para ter esse atendimento, essa conversa, para que a gente possa depois encaminhar para o melhor tipo de tratamento. Então, é feita primeiro essa entrevista, digamos assim, né? Então, são todos muito bem-vindos. E durante o trabalho, nós temos a parte das preleções, das palestras, que aí a gente tem essa conversa, né? Essa parte que a gente tenta sempre tratar um pouquinho sobre a espiritualidade dos animais, e espiritismo, e depois a gente segue para os tratamentos. O trabalho dura cerca de 1-2 horas, a depender da quantidade de assistidos na casa, né? Fica localizado no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo, na rua Jorge Moreira, número 115. Nós temos também, para aqueles que às vezes buscam uma alternativa no meio online, a gente tem também assistência espiritual, todo sábado às 17 horas é disponibilizada, também nesse mesmo formatinho. Então, a gente tem uma palestra e depois uma concentração ali para que sejam emanadas as energias ali para aqueles que estão assistindo. Isso fica disponibilizado nos nossos canais do CEF, no YouTube, no Instagram. A gente pode depois passar para vocês também. Então, são todos muito bem-vindos ali na nossa casa. Com certeza vão ser acolhidos com muito amor e carinho. Legal. Enquanto você falava, Priscila, vou até colocar de novo aqui para o pessoal que está nos assistindo online. Tá aí o endereço na tela aí do centro de vocês, né? Rua Jorge Moreira, 115. O horário, né, certinho, né? Domingo às 11 da manhã. Tem o site, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o canal no YouTube. Inclusive na descrição do vídeo aqui do YouTube, se vocês permitirem, obviamente, vou colocar todas essas informações, então. Tem até o link de acesso, né, para o pessoal que quiser conhecer mais o trabalho de vocês, que normalmente quem está assistindo às vezes é mais fácil.
entrar lá e clicar, né, no Claro. endereço do que ficar anotando, né, do que, né, a gente fala, tira uma foto da tela. Não, o pessoal que já está assistindo na internet já clica lá, já entra certinho para ter as informações. Então está aí na tela as informações do trabalho de vocês. E deixo aqui também para vocês dois, para outras pessoas da casa, também quiserem vir conhecer o nosso trabalho aqui em Sorocaba, né, serão muito bem-vindos, né, trocar essa experiência presencialmente. Eu acho que é importantíssimo, né, a gente ter esse contato com outras pessoas, até para, né, um ver como é feito o trabalho do outro, né? Às vezes quando nós começamos o nosso trabalho, a gente pegou um pouquinho de cada centro que a gente conheceu, então a gente foi no centro A, pegou um pouquinho ali, foi no centro B, pegou um pouquinho ali, e aí nós formatamos o nosso trabalho. E até hoje, né, nas férias do ano passado, por exemplo, fui visitar um centro espírita em Santos, né, um trabalho fantástico que também é realizado lá, e deixei o convite lá para os nossos confrades em Santos, e deixo o convite para vocês aqui também, quando quiserem vir aqui até Sorocaba, né, tiverem disponibilidade, conhecer o nosso trabalho, serão muito bem-vindos, e é sempre muito importante, né, ter essa troca e ter essa interação com outras pessoas que fazem o mesmo trabalho que a gente, né, André? Isso, nós estamos muito felizes aí de compartilhar com você aí esse pioneirismo, né, que o Jeff Sorocaba tem, né? E certamente a gente tem muito a aprender um com os outros, né? Então, nós somos muito obrigado aí pelo nosso convite, teu convite, né? E nós também estamos à sua disposição aí também de que quiserem conhecer o trabalho, né? A gente só tem a crescer, né? E a gente recomenda, né, que procure mesmo uma casa séria, que frequente aí, leve o seu pet lá, que tanto o pet quanto o tutor vão ser beneficiados, né? Tem um pet se manifestando, estou querendo sua atenção. São as minhas cachorras que estão latindo bem embaixo aqui da onde a gente faz a. Lá, o pessoal que está em casa não ouviu porque eu fechei o meu microfone, Desculpa. mas vocês ouviram porque vocês estão me ouvindo aqui, então ouviram. É bom saber que você tem um convívio direto com os animais, né? Isso faz parte também É, do amor que tem, contribui. inclusive até o pessoal que nos assiste há mais tempo, né? Tinha uma cachorrinha que vinha aqui, inclusive, no ambiente onde eu faço as lives aqui. Ela não está mais fisicamente aqui, mas está aqui, né? Deixa eu até para o pessoal que está em casa. O pessoal que está em casa, deixa eu até abrir a câmera normal aqui, ó. A Paçoquinha, né? O pessoal que já assistiu às nossas lives, né? Empalhado ela, que ele levou um susto agora. Não, não, essa é de filtro. Deixa eu pôr aqui na câmera aberta, que estava na câmera fechadinha. A Paçoquinha, né? Que participava aqui das nossas lives. Inclusive é uma moça de São Paulo que faz esse trabalho belíssimo, né? De filtro, né? Dos animaizinhos. Você manda foto e ela manda o petzinho, né? A miniatura, né? Do petzinho. Que legal, Então a Paçoquinha não está mais fisicamente, mas está aqui a miniatura da Paçoca aqui que já participou tantas vezes das nossas lives aqui. Então, Priscila e André, mais uma vez, muitíssimo obrigado por vocês aceitarem o nosso convite, né, dispor do tempo de vocês para conversar um pouquinho com a gente aqui. E que Jesus, que Francisco de Assis abençoe cada vez mais o trabalho de vocês, a todos os frequentadores, a todos os trabalhadores da casa de vocês, que o trabalho de vocês cresça, prospere e que sirva de exemplo, de referência aí para outras casas que estão perto, né, pessoas que frequentam o centro de vocês, né? É o nosso desejo do fundo do coração que o trabalho de vocês cresça cada vez mais. Obrigado, Wilson. Obrigado. Isso aí, obrigado então. Muito obrigado, Wilson. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Então, Priscila e André que estiveram aqui conosco, a gente vai só fazer aqui a prece de encerramento, né? Peço até para a Priscila e André só aguardarem aqui para a gente fazer o encerramento. Então, mais uma vez agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, que estiveram mais uma vez aqui conosco, nos ajudando e nos auxiliando em mais esta live, envolvendo com muito amor e muita luz a todos os companheiros que estiveram aqui conosco, assistindo essa palestra. Que mais casas espíritas possam abrir suas mentes, abrir suas portas para os nossos irmãos animais, que seja um trabalho sempre de muito amor e de muita luz, para que todos sejam beneficiados, animaizinhos, os seus tutores, todos aqueles que estão envolvidos direto ou indiretamente com esse trabalho. Que Francisco de Assis também abençoe e ilumine a todos os irmãozinhos menores que se encontram na pátria espiritual, que sejam assistidos e socorridos por essas equipes franciscanas, que os lares dos seus tutores sejam iluminados e muitas vezes aqueles que ficaram com o coraçãozinho apertado por ter um animalzinho que partiu para o plano espiritual, que recebam nesse momento o conforto e a paz de espírito que são tão necessárias para todos nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado a vocês
que nos acompanharam na noite de hoje, mais esta palestra do Jefa Sorocaba. E até semana que vem, se Deus quiser, ou até quinta-feira, ou até os nossos trabalhos presenciais de domingo. Tchau, pessoal.